associado ao que eu tinha entendido de Filipenses 1 e da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas duas primeiras conversas, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria a abertura na primeira noite e o encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta, está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? A hora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimado, né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Ele falou, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, estou assistindo do lado de fora, toda a cena. Falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes, com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo, não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria. Ele falou, acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela. Eu vi que horas era no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado. Estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de vir a encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso já falei, perguntei, falei, o que ele falou? Ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci, eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei, para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça. Não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava. Né? Ele falou, minha vida era uma bagunça. E ele falou assim, cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei caraca, ele falou, calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir, você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano, como é que pode ficar pior? Ele falou, não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou, eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele falou, pensa numa memória que me fez mudar de vida,
e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora, que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus continuava falando no ouvido dele enquanto ele tinha visão. Jesus disse, além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as duas primeiras conversas foram knockdown, essa foi nocaute. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei, eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei, a partir de hoje muda. Eu falei, nós dois sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia.